Glória a Jesus. Pai do Senhor, meus amados, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui estamos nós para o nosso compromisso de todas as segundas-feiras nas nossas lives. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, irmã Tatiana, Patrícia, Rubim, Deus abençoe. Em nome de Jesus, seja bem-vinda a estar aqui conosco. Vamos aguardar só mais alguns instantes para os amados entrarem também conosco, para nós iniciarmos a nossa live, tá bom? Se a transmissão estiver tudo ok aí, você dá um joinha aí, tá bom? Em nome de Jesus. A Júlia também já entrou conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Se porventura a transmissão estiver travando, aí vocês dão um sinal para nós aí, tá bom? Se tiver tudo correndo bem, vamos dar prosseguimento em nome de Jesus. Estou vendo aí alguns amados aí. Raniel já está conosco, a irmã Amanda já está conosco. Dá um joinha aí, né? Dá pelo menos um tchauzinho aí, uma paz do Senhor, né? Estão muito tímidos. Vamos interagir mais aí nas nossas lives. Tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos dar sequência, né? A nossa série de mensagens. Em nome de Jesus. Enquanto os amados irmãos vão entrando, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através da sua bendita palavra, e que todos que estarão aqui conosco possam ser abençoados em nome de Jesus. Irmão Raniel deu a paz do Senhor, irmã Amanda, viu? Foi só puxar a orelhinha, né? Só puxar a orelhinha, os irmãos dão a saudação aí. E tenho certeza que nesse tempo, né, de ministração da palavra, eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando a família de Cornélio estava simplesmente ouvindo os ensinamentos acerca do cristianismo através da boca do apóstolo Pedro, e quando eles estavam ali ouvindo a palavra, né, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de todos ali. Nós sabemos que na nossa vida, na vida de um ser humano, é o divisor de águas, né? Quando ele tem esse encontro maravilhoso com Deus e Espírito Santo. E quando nós temos esse encontro com Deus e Espírito Santo, quando somos movidos pelo Espírito Santo, tudo de fato se faz novo. Nós vamos orar, vamos entregar essa live diante do Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tá bom? E coloca diante de Deus aquilo que você tanto necessita de uma orientação de Deus, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Eu creio e eu sei também que você crê, que no momento que estamos ministrando a palavra, que você está ouvindo a palavra de Deus, né? Deus é poderoso para entrar com providência, para remover essa barreira, para remover essa enfermidade, para remover os impedimentos, para te dar orientação, direção, te fortalecer, te renovar, te erguer. Eu creio, né, que no momento da ministração da palavra, o impossível de Deus, ele estará se realizando na sua vida para a glória do nome dele, tá bom? Então, participe dessa nossa live com esta convicção, com esta fé, com esta visão. Se nós entramos na presença de Deus, né, é um momento propício para Deus operar milagre, através da sua bendita palavra, através da sua visitação. Eu creio que Deus abre os céus e derrama milagre e muda a sua história, e você vai poder vivenciar, né, o sobrenatural de Deus na sua vida. Bendito e eterno Deus, eu quero orar juntamente com todos os amados, entregando, Deus, esse tempo precioso nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor, Deus Espírito Santo, que o Senhor possa nos iluminar acerca das tuas verdades,
porque ela é a coluna e firmeza, Deus. É a igreja do Senhor, é a tua palavra, alicerçada, Deus, na tua verdade, Pai. Por isso, Deus, eu quero pedir a tua graça, nos ilumina, abra, Deus, o nosso entendimento para compreendermos as verdades espirituais. E peço ao Senhor que, por tua bondade e infinita misericórdia, Deus, vá de encontro a este lar, esta vida que está nos ouvindo, participando conosco, Senhor. Pai, se por alguma razão há tristeza nesse coração, há dúvidas, há preocupação, Senhor, que o teu poder, ó Deus, que o teu poder, Pai, seja derramado sobre esta vida, sobre esta casa, sobre essa família, libertando, salvando, curando para a glória do Senhor. Nós cremos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagem aqui nas nossas lives, trazendo o protagonismo, o personagem principal, a vida de José, um dos filhos do patriarca Jacó. A exemplo que nós fizemos de Daniel, hoje nós vamos falar, talvez umas 3 ou 4 lives, ela está sendo mais curtinha, não vou ficar aqui 1h30, né? Da semana passada nós fizemos aqui com tempo reduzido. Mas aí, se for o caso, nós estendemos a quantidade de lives, tá bom? E nesse caso, nós vamos falar de José sem desprezar, né, a relevância de outros personagens, né, como Abraão, como Jacó. Vamos falar um pouquinho de Jacó também nessa noite. Os lugares que de fato se desenvolveu essa história tão extraordinária, tão peculiar e tão didática do nosso amado José. A primeira live que extraordinariamente nós fizemos na terça-feira passada, excepcionalmente, nós basicamente fizemos uma live introdutória de todos os textos, tá bom? E é por esta razão que não cabe aqui nós repetimos tudo que foi dito na primeira live introdutória, mesmo porque ela está salva aí no Facebook, também creio que lá no nosso canal no Instagram, tá bom? Que aguarda por você se inscrever e está sempre podendo ouvir lá as nossas mensagens da parte de Deus. Então, como elas estão salvas, então não há necessidade de nós recapitularmos tudo. Só vou pontuar algumas coisas que, de repente, alguns irmãos que não estiveram aqui na primeira live introdutória, é necessário ouvir pelo menos esses pilares aqui. O texto que nós lemos, e vou ler todas as lives, está no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Primeiro livro, capítulo 45 do Gênesis. Gênesis, capítulo 45, versículo 7 e 8, tá bom? Que aqui basicamente resume a história de José, e nós vamos discorrer sobre essa história tão tremenda da vida de José. Diz assim o verso de número 7, do capítulo 45. Depois que José se dá a conhecer os seus irmãos, tá bom? Pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Estavam todos preocupados, porque José poderia estar sendo regido por um sentimento de vingança, né, por um sentimento de ódio, diante de tudo aquilo que eles fizeram com José, o venderam, trouxeram a notícia para Jacó, seu pai, que ele estava morto, né, e havia sido destroçado ali por uma fera, de forma muito inconsequente, de forma fria, calculista, assassina mesmo. Então, quando eles se deparam com José, agora como o governador maior do Egito, o homem abaixo de Faraó, que detinha todo o poder sobre aquele grande império, sobre todas as nações, de fato eles acharam que José estava sendo governado pela mesma índole deles. Aí vão ter uma surpresa muito grande, tá bom? Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ouça o que José disse. Assim, não fostes vós, ou seja, os seus irmãos, que me enviastes para cá, para o Egito, senão Deus, ele atribuiu a Deus, que me tem posto por pai de Faraó, ou seja, o regente maior do governo do egípcio, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Com base nesses dois versículos, o tema que nós
estamos tratando, discorrendo sobre a vida de José, o que mais ressalta sobre esses 2 versículos é sobre a questão da maturidade de José. Ok? Nós vamos estar tratando nessas lives acerca da maturidade espiritual. E quando nós lemos esse versículo, parece-nos que aqui tem um capítulo aqui pronto, né? Paz do Senhor, irmã Marlene, que Deus abençoe. Parece que essa maturidade caiu de paraquedas sobre a vida de José. E nós vamos ver que não foi bem assim. Obviamente que essa maturidade ela é um relato, né, da história que nós vivemos, de erros e acertos, muitas das vezes muito de mais erro do que acertos, e isso vai construindo, né, a nossa personalidade. E é por isso que a história de José, né, tem um destaque maior. Somente a história de Abraão, nos 50 capítulos do livro de Gênesis, 14 capítulos são dedicados a essa história tão peculiar, tão singular de José. Obviamente nós entendemos que, como sendo a Bíblia a inspiração de Deus, Deus o autor da palavra de Deus, Deus quer dar mais ênfase nessa história, destacando mais capítulos, então já nos dá um entendimento que nós devemos mergulhar e investigar e de forma mais profunda, criteriosa, para entendermos o que é que Deus quer nos mostrar e nos falar com base nesse texto. O que mais me motivou a estar meditando com os amados sobre a questão da maturidade, porque é a grande carência da humanidade. A humanidade, a nossa geração como um todo, ela carece de maturidade intelectual, né? Ela carece de maturidade emocional e, no nosso caso, que engloba tudo isso, da maturidade espiritual. Então, a imaturidade, ela afeta, obviamente, todos os âmbitos da nossa vida. A imaturidade vai, de fato, de uma forma muito nociva, nos cercear de muitas coisas. Os efeitos da imaturidade, eles são nocivos em todas as áreas da nossa vida. Alguém que tem imaturidade intelectual facilmente se tornará massa de manobra. Né? Alguém que tem dificuldade em lidar com seu temperamento, louvado seja o nome do Senhor, né? No seu tratar com o seu emocional, dificilmente ele terá um relacionamento sólido, concreto, por causa dessa imaturidade, por causa dessa infantilidade comportamental. E se tratando agora na questão espiritual, muito mais, de forma muito mais grave, né? Porque quando nós temos vida espiritual, nós sabemos que todas as áreas da nossa vida são regidas pela nossa espiritualidade, pelo nosso relacionamento com Deus. Uma vez essa área afetada, uma vez essa área imatura, consequentemente todas as outras áreas também vão sofrer os danos. Só para nós começarmos a pontuar, a imaturidade, ela tranca a porta do lado de dentro e do lado de fora. Vou descodificar para os amados. A imaturidade na nossa vida, ela impede de nós fazermos algo e impede, paralelamente, de recebermos algo. A porta da oportunidade da nossa vida, ela está trancada do lado de dentro e também do lado de fora. Ela impede o nosso crescimento, ela impede o nosso avanço, ela impede as nossas conquistas. Todo o meu potencial é limitado quando há em mim, primeiramente, a imaturidade. E ela impede, a imaturidade impede, ela está trancando a porta pelo lado de fora de eu receber tudo aquilo que de fato pode vir às minhas mãos para fazer, para ser abençoado. Né? Nós temos como exemplo um texto que é muito conhecido dos cristãos, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20, quando o Senhor vai se dirigir à igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas da Ásia Menor.
Nesse capítulo e versículo específico, a Bíblia diz assim, o Senhor dizendo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Percebam o que está escrito aqui. Percebam o que a Bíblia está dizendo. Tem um pintor inglês do século XIX chamado William Roman Hunt. Ele pintou um quadro com base nessa passagem, trazendo a figura de Jesus do lado de fora da porta, só que esta porta não tinha maçaneta pelo lado de fora. Compreendo o raciocínio. E ele foi muito criticado por isso. Como que ele faz essa figura, essa pintura, com Jesus à porta, batendo, só que esta porta não havia uma fechadura do lado de fora. Talvez dizendo que era um erro, né, na pintura. Não, mas ele conseguiu retratar o que de fato, né, o texto, ele estava, a proposta do Senhor ali, com essas palavras, de fato foi fidedigno ao contexto que ele está inserido. Porque o Senhor diz assim, a Bíblia diz assim, eles que estão fora e bate. O Senhor bate. E chama quem está pelo lado de dentro. Ou seja, a oportunidade de conhecer Cristo está pelo ouvir. Mas quem tem o papel de corresponder a esse chamado era quem estava do lado de dentro da casa. Nesse caso, a maçaneta estava do lado de dentro da casa. Então, se alguém ouvir, tiver a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, ele abre essa porta e aquilo que está do lado de fora, sem poder entrar, você entende o que eu estou falando? Sem poder entrar, porque não havia, essa decisão não é daquele que estava de fora, embora ele pudesse, ele era o Senhor, mas ele respeita, o Senhor não duela com o seu caráter, com a sua palavra, ele nos deu livre-arbítrio. E então, ou seja, cabe quem estiver dentro da casa ter a sensibilidade de ouvir a voz de quem está propondo, de quem está chamando do lado de fora. E eu ir nesse lugar e abrir a maçaneta para que a minha maturidade conceda com que ele entre na minha vida e faça ceia e faça fazer festa e mudar a minha história e mudar o conteúdo interior da minha casa. Eu trouxe somente esse exemplo para os amados porque a igreja de Laodiceia era, infelizmente, uma igreja em que o Senhor não achou nada de bom naquela igreja. Não teve um elogio sequer. Na igreja de Éfeso, recordando aqui para os amados, ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas, embora essas cartas fossem cartas circulares, porque havia, obviamente, muito mais igrejas naquele contexto, naquela localidade, mas objetivamente as 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Laodiceia, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Algumas igrejas houve o destaque de coisas positivas e houve também a correção de algo que havia errado dentro das igrejas. Havia altos e baixos e Deus sempre tratando dessas questões. Apenas 2 igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, não houve nenhuma repreensão, porque elas andavam debaixo do temor do Senhor. Houve apenas elogios para a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Ok? Porém, a igreja de Laodiceia não houve nada, nenhum tipo de elogio, né? Porque eles estavam vivendo o quê? Um texto, o versículo que nos mostra Jesus repreendendo, dizendo assim, vocês não são nem frios e nem quentes, né? Vocês são mornos, ou seja, vocês não se decidem, vocês ficam em cima do muro, embora vocês ouçam, vocês não se posicionam por causa desse comportamento. E só se comporta desta forma alguém que não sabe o que deve decidir, alguém que é imaturo. Você está compreendendo? Está acompanhando a linha de raciocínio? Aquele que vive sem um poder de decisão, sem saber se vai para um lado ou para o outro, isso é falta de maturidade. Porque uma vez alguém maduro, ele se decide. Então, ou seja,
a repreensão para a igreja de Laodiceia mostra-nos uma igreja imatura. E por ela ser imatura, a porta estava fechada, tanto para que ela crescesse, pudesse receber a pessoa de Cristo dentro da sua vida. Olha que maravilha, né? E desfrutar de tudo aquilo que a presença de Deus, de próprio Cristo, ela proporciona na nossa vida. E isso estava impossibilitado porque a porta estava fechada em função da sua imaturidade. Isso destaca de uma forma muito, muito clara e objetiva. João 15,16 diz assim o Senhor: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Deixa eu jogar um pouquinho mais de luz sobre esse versículo, para que de repente os amados irmãos tivessem ficado um pouco com dúvidas sobre essa explanação. Quem foi salvo em Cristo não foi salvo por obra meritória. Nenhum de nós fomos a Cristo porque nós decidimos, a princípio, irmos a Cristo. Nós estávamos mortos, e morto não houve. Não é verdade? Nós estávamos mortos nas nossas ofensas. E quem está morto não ouve. Então foi necessário o Senhor tirar essa morte espiritual através da manifestação da sua graça na nossa vida, para que aí sim nós tivéssemos condições de, fazendo uso do livre-arbítrio, condicionalmente responder a esse chamado. Foi por isso porque Jesus poderia abrir aquela porta da igreja de Laodiceia? Poderia abrir? Poderia entrar? Poderia, como uma certa teologia determinista, não, eu vou te salvar e pronto, acabou? Não. Ele disse: aquele que ouve a minha voz e abre, ele está chamando. Precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Mortos nós não ouvimos, mas aí o Senhor, através da sua graça, nos deu a condição de ouvi-lo, para que possamos abrir a porta da nossa vida, da nossa alma, e aceitá-lo dentro da nossa casa, da nossa alma. E permitir, vai ficar muito claro isso no decorrer da nossa mensagem de hoje, e permitir que ele faça toda a transformação necessária, aí de fato trazermos maturidade pela convivência e experiências com o Senhor. Para que nós possamos entender isso de forma mais clara, eu vou destacar apenas 2 pontos que nós colocamos lá atrás, na primeira live introdutória. O chamado de Deus para a nossa vida não consiste somente de promessas, ok? Há um ledo e triste engano, porque quando nós falamos, nós ouvimos as pessoas falar acerca do seu relacionamento com Deus, é porque Deus tem promessa na minha vida. É claro, óbvio, Deus assim faz, né? Só que nós não podemos pregar promessas da nossa vida em detrimento a algo tão importante quanto a promessa. Porque o chamado de Deus, ele consiste de promessas e de compromissos. Você tem um chamado de Deus? O Senhor está batendo na porta e lhe chamando? Então pode ter certeza, tem promessa de restauração, promessa de milagre, promessa de bênção, promessa de vitória, promessa de salvação dos teus, tem promessa gloriosa, indizível para o seu coração. Mas com certeza, juntamente com essas promessas de Deus, também Deus vai te dar compromisso. Não existe chamado de Deus apenas com promessas. O chamado de Deus envolve promessas e compromissos. Então por que nossa geração, nossas mensagens, nossas pregações só enfatiza a questão das promessas? É por isso que a nossa geração vive uma superficialidade, né? Vive só em busca das promessas, do chamado de Deus, e se esquece do compromisso. Grave isso. Promessa é alvo, compromisso é trilho que nos leva ao alvo da promessa. Aí eu destaquei o exemplo de Davi. Quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé, né, lá em Belém, e unge Davi como rei, ou seja, olha que chamado glorioso. Davi entendeu
que Deus o estava chamando para uma obra gloriosa. E qual foi essa obra? De ser o rei sobre Israel. E eu destaquei, e aqui só quero relembrar para os amados, e Davi, no tempo certo, foi 40 anos depois do seu chamado, é que Davi assume o reinado de Israel. Ele se assenta no trono, cumprimento da promessa. O cetro era prova do seu compromisso, ok? Porque é através do cetro do rei é que vem todas as ações, as atitudes do rei. O rei Saul, que precedeu Davi, ele alcançou uma grande promessa. Embora não tivesse sido escolhido pelo Senhor, ele foi escolhido pelo povo de Israel. Mas Deus assim concedeu que ele se assentasse como o primeiro rei de Israel. Ele se assentou no trono, porém ele não exerceu o compromisso, o cetro. Ele só simplesmente assentou no lugar de promessa, o rei de Israel. Como ele não tinha compromisso com Deus, como ele foi, qual é a palavra correta? Ele foi, ele perdeu a oportunidade de ser um destaque como o primeiro rei de Israel. O próprio profeta Samuel, ele falou, por causa dessa sua atitude de ser alguém parcial naquilo que Deus te deu, no seu chamado, por causa disso, você foi rejeitado pelo Senhor. Essa era a palavra que eu estava procurando. Rejeitado pelo Senhor. Sabe por que ele foi rejeitado? Não foi por causa do trono, foi por causa do cetro, do seu compromisso. Ei, grava isso. O seu compromisso te mantém no seu lugar de promessa. Vou repetir. O seu compromisso com aquilo que Deus te direcionou, com os mandamentos de Deus, compromisso com a sua verdade, ele te conduz e te sustenta no lugar da promessa. O lugar da promessa é o trono, mas o cetro era o sinal do compromisso. Deus não dá trono sem dar também o cetro. Então, ou seja, não adianta eu ficar olhando só para o trono, só para a promessa. Eu tenho que também entender que tem que ter compromisso. E o segundo ponto que nós destacamos foi que a imaturidade, ela limita nosso jejum, a oração, a adoração, o nosso culto, até mesmo o nosso ministério, ele fica comprometido uma vez que eu não tenha a maturidade espiritual. Fica comprometido. Eu não jejuo da forma como deve ser, não entendo o sentido do jejum, quais são as implicações do jejum, para que eu estou jejuando, e alguém maduro vai compreender, né, que a questão do jejum vai muito além do que de se abster de comida e bebida. Né? A questão da adoração, a questão do nosso culto, do nosso ministério, quando nós não temos a maturidade, a imaturidade nos conduz a um campo de batalha religioso e não espiritual. A maioria das pessoas imaturas vive no campo religioso. No campo espiritual, somente quem já adquiriu uma maturidade espiritual. Então essa palavra tem esse objetivo de tirar você do campo de batalha religioso e te transportar para a dimensão espiritual. Porque no campo de batalha religioso, da religião, nós lutamos de forma errada, equivocada. Nós lutamos, né? As nossas armas no campo da religiosidade são armas incorretas. Nesse campo da religiosidade, nós batalhamos sem discernimento. Nós batalhamos e queremos as coisas no tempo errado, do jeito errado. Os nossos alvos são errados, as nossas motivações são erradas. E tudo isso
são adjetivos de um perfil de alguém que está no campo da imaturidade, no campo da religiosidade. Vou abrir aqui um parênteses aqui para destacar para os amados. Um exemplo muito objetivo aqui, muito cirúrgico. Muito cirúrgico. Por exemplo, nós não oramos para que Deus salve alguém da nossa casa? Para o Senhor fazer a obra? Oramos. Pastor Gerry, devemos orar? Claro que devemos orar. Somente orar é o campo da religiosidade. Acompanhe o raciocínio. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, que aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Quer que eu repita? Aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Então o que salva é a pregação, não é a oração. Se o que salva é a pregação, não é a oração, por que a gente gasta mais tempo na oração do que na ministração? Alô? Está acompanhando o raciocínio? Qual que é o papel da oração no sentido de salvação de almas, né? Colocando de uma forma geral, eu falei mais de um parente de forma mais íntima, mas como um todo. Cabe-nos da intercessão para que esta vida ela tenha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então, no campo da intercessão, nós pedimos a Deus para que esta vida, esta pessoa, ela possa ter a sensibilidade, não a exemplo da igreja de Laodiceia, que Jesus estava batendo do lado de fora e eles estavam insensíveis, não conseguiam ouvir a voz de quem estava chamando. Então a nossa oração, a nossa intercessão é clamar ao Senhor para que o Senhor dê a essas pessoas que nós estamos orando, ok? A sensibilidade de ouvir a voz de Deus e, ao ouvir a voz de Deus, ser salva pela ministração da palavra. Para quebrar os impedimentos, né? Há impedimentos, há opressões espirituais para que essa pessoa, além da imaturidade, também não ouça a voz de Deus. Há imaturidade, há questões espirituais envolvidas, então é nesse campo que nós devemos orar. Lembra de Jericó? Lembra de Jericó, quando Josué capítulo de número 6, que o povo rodeou Jericó em 6 dias, uma vez, e no último dia 6 vezes, ou seja, 13 voltas. Para quê? Para quê? Para que houvesse a salvação de Raabe lá dentro de Jericó? Não, foi para que a muralha caísse, para que o povo tivesse acesso àquela bênção. Então, na intercessão, na oração, na consagração, é para que caia as barreiras, é para que caia a escama dos olhos, é para que seja destapados a audição, para que eles possam ter acesso, como nós tivemos, à voz de Deus. Mas a salvação vem pela palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda que esta pregação seja silenciosa pelo seu testemunho, é isso que eu quero trazer para os amados, né? Nós devemos anunciar o reino de Deus. Quando há possibilidade, com sabedoria, coisas de crente maduro, quando há uma possibilidade, você vai introduzir a mensagem, a palavra, vai falar da palavra. Quando não, porque o sábio sabe falar o que é certo na hora certa. Na hora certa. Porque se você falar o que é certo na hora errada, acaba trazendo mais ainda divisão, não é verdade? Então o maduro, o crente maduro, o obreiro maduro, ele fala o que é certo da palavra na hora certa. Quando não há essa hora certa, ele fala com seu testemunho de vida. Nós somos como uma carta lida por todos. Então, o nosso testemunho
dentro do campo espiritual, do entendimento espiritual, nós precisamos de compreender isso, né? O papel da oração e o papel do meu testemunho. Isso é forte, né, irmãos? No campo religioso, se eu for imaturo e ficar lá no campo da religiosidade, eu vou usar ferramentas erradas. Eu vou ficar só orando, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, salva. E eu, com o meu testemunho imaturo, grava isso, dando mau testemunho de que eu sou em Cristo, não vou provocar a sede de Deus em ninguém. Então eu vou passar 30, 40 anos para Deus fazer a obra na vida de alguém e talvez eu mesmo, com a minha imaturidade espiritual, estou fazendo tudo ao contrário do que estou pedindo na oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é maturidade espiritual. O próprio apóstolo Paulo vai fazer uma citação acerca do marido descrente, dizendo para a mulher que ela pode ganhar o marido sem nenhuma palavra. Não adianta bater boca e querer fiar o evangelho na goela abaixo de ninguém. Então, se eu fico só, eu fiz 21 elos de oração para Deus salvar o fulano de tal, mas você mesmo foi uma peça contrária, debatendo, mostrando para essas pessoas, né, o seu desequilíbrio emocional, né, o seu temperamento explosivo. O que adianta eu orar se eu estou pregando exatamente o oposto? Eu estou sendo antagônico ao que de fato a Bíblia me ensina. Então a maturidade espiritual me faz entender isso. Eu tenho que orar para Deus tirar essas barreiras, tirar esses impedimentos, e eu vou ser o agente que Deus vai usar para pregar dentro da minha casa, para pregar na minha vizinhança, para pregar onde Deus quer que eu vá. Isso é estar no campo de batalha correto, com as armas corretas, com os argumentos corretos, com a visão correta. É por isso, irmãos, que nós precisamos urgentemente dessa maturidade espiritual. Não! Eu quero só poder, eu quero glória, eu quero unção. A nossa geração não está assim? O negócio é poder, pastor GR. É verdade. O negócio é unção. É verdade. Se fosse assim, na época de Jesus, todo mundo estava salvo. Porque o que não faltou em Cristo foi poder, foi milagre, foi manifestação sobrenatural de Deus. Mas poucos foram salvos. Só os que foram sensíveis e ouviram a voz, a mensagem, a sã doutrina. Em Cristo tinha tudo isso, poder, unção, graça, mas a título da maturidade, em Lucas capítulo de número 2, porque o próprio Cristo passou por esse processo de amadurecimento. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, todos nós conhecemos, né? Vou só relembrar, tem a passagem daquela que ele sobe a Jerusalém, Jesus com 12 anos de idade, né? E quando acaba ali a festa da Páscoa, José e Maria e o povo que estava com ele voltam para sua terra e eles esquecem Jesus no templo. Lembra dessa passagem? Vou ler aqui para os amados aqui apenas uma citação. O que acontece? Dos 12 anos aos 30 anos, nada encontramos de registro sobre a vida de Jesus. Nada sabemos. Onde foi que ele morou, o que aconteceu na vida de Jesus. A Bíblia, ela se silencia de Jesus, da sua história, dos 12 aos 30 anos. Ela silencia, ela para aqui agora, naquela festividade da Páscoa em Jerusalém, e só volta a falar de Jesus lá na beira do Rio Jordão. Dos 12 aos 30 anos, nós não o pessoal só fica conjecturando o que poderia ser, né? Mas nós nada sabemos desse período da vida de Jesus. Mas uma coisa a Bíblia nos sinaliza. E o que é que a Bíblia nos sinaliza no capítulo 2, no versículo de número 52, depois que José e Maria voltam para encontrar com Jesus?
Diz assim o texto sagrado, ó. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. E crescia, Jesus crescia. Jesus passou por esse processo de amadurecimento. Né? O próprio versículo aqui de número 40 diz assim, olha, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, irmãos, se o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor, passou por esse processo óbvio de amadurecimento, por que que nós vamos pular etapas na nossa vida? E por que que vamos insistir em manter um perfil imaturo e querer receber do Senhor coisas sólidas, coisas maduras? E aqui termino o que eu falei acerca da primeira live, que nós encontramos, porque muita gente fala assim, não, eu tenho que fazer uma campanha para derrubar os demônios, para eu poder receber a minha bênção, tem muito demônio lutando contra a minha vida, tem muito demônio lutando contra a minha família. Mas veja o que a Bíblia diz, se é demônio mesmo. Digo, pois, Gálatas capítulo 4, digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado. Ou seja, ele é criança, embora sendo herdeiro de tudo, ele não pode receber a bênção por causa da sua imaturidade. Hebreus capítulo 4, e aqui nós já vamos entrar na segunda parte dessa mensagem, Hebreus capítulo de número 5. Diz assim, olha, Hebreus capítulo 5. Isso aqui é uma pá de cal, irmãos. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Estou pregando Bíblia para os amados. E nós precisamos, queridos, urgentemente, de alcançarmos, de adentrarmos nesse entendimento do que o que mais a nossa geração necessita é de amadurecer no conhecimento, amadurecer na graça, entender o nosso papel, o nosso chamado. Eu tenho que ter essa convicção de que o meu chamado que Deus tem na minha vida, né, que lateja aí no meu coração, que essa promessa que Deus vai fazer, que Deus vai te levar, que Deus vai te colocar num patamar, eu não posso ser imaturo e entender que eu tenho que viver somente agora em função dessa promessa. Não, mas o chamado de Deus envolve essa promessa, mas envolve compromisso. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Vamos compreender a segunda parte desse texto e propriamente entrar aqui dentro desse texto. Nós sabemos, queridos, que todos os propósitos de Deus, eles são eternos. Veja como estão alinhados aqui a linha de raciocínio. Todos os propósitos de Deus, eles são eternos. E cada um dos propósitos de Deus se cumpre no tempo certo, no lugar certo, durante o decorrer da história da humanidade. Nenhum propósito de Deus, para você ir baixar a bola, para você ficar sossegado, nenhum propósito de Deus, seja no âmbito geral, como em âmbito particular, se cumpre fora do tempo e fora do lugar. Tudo que Deus faz é no tempo certo, no lugar certo,
Tudo que Deus faz e como faz é perfeito. Não adianta eu descabelar, embora eu não consiga mais, não adianta eu me espernear, não adianta eu ser um imaturo pirracento, Deus prometeu, pode espernear à vontade. Porque isso não toca o coração de Deus. Ô glória! O que toca o coração de Deus é a minha e a sua maturidade. É assim na nossa vida, né, de pai, no relacionamento com o filho. Por isso que dentro dessa ótica, Deus, irmãos, é sempre cirúrgico. Deus é sempre perfeito. Então, eu e você, nós deveríamos nos preocupar mais em investir na nossa maturidade, maturidade intelectual, maturidade espiritual, para que essas bênçãos, né, para que essa porta que eu tranquei pela minha imaturidade, do lado de dentro, do lado de fora, ela seja arrombada, que ela caia como os muros de Jericó e eu tenha acesso ao crescimento e ao recebimento das coisas de Deus para a minha vida. Quando nós falamos da história de José, e agora propriamente nós vamos começar a falar de José, não vou muito longe, pode ficar tranquilo, nós vamos entender que o chamado de José de promessa e de compromisso, se deu muito antes